Olá, aqui é o Jefferson Dias e seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial aqui do canal Indie Power. E nesse vídeo, como você já viu aí no título, eu vou ensinar você a criar aqui no Construct 2 uma barra de energia mais dinâmica, igual aquelas barras do Street Fighter ou outros jogos de luta, por exemplo, que você tem basicamente um sprite e o tamanho desse sprite vai mudando com base na quantidade de energia que o personagem tem. Então, eu vou ensinar como fazer isso aqui no Construct 2 e toda a lógica por trás e também a matemática por trás desse sistema. Embora eu esteja utilizando o Construct 2, você também pode aplicar essa lógica em outras engines. Então, o princípio que vai ser utilizado aqui, que eu vou ensinar aqui pelo Construct 2, você pode aplicar em qualquer linguagem de programação, em qualquer ferramenta que você esteja utilizando. Porque o que importa aqui vai ser a lógica de funcionamento. Bom, eu tenho aqui algumas coisas já previamente prontas, que se você quiser você pode fazer também, que no caso aqui é uma caixa de texto, que vai servir para mostrar o valor numérico da quantidade de energia, mas isso dentro de um jogo nem sempre é necessário, então eu não vou focar nisso. E eu tenho aqui no meu Event Sheet alguns eventos que eu já preparei para essa aula que não tem assim, que eu não vou explicar, que é basicamente uma função que quando eu aperto para cima ele adiciona ponto na energia, quando eu aperto o teclado no botão do teclado para baixo ele vai diminuir essa quantidade de energia. E tenho aqui também um EveryTick para poder setar o valor da energia para dentro daquela caixa de texto. Então eu tenho aqui também essa variável global que você deve criar, que é a variável global de energia, que é a quantidade de energia que o meu personagem tem. Vou excluir esse evento. Então, beleza. O que a gente precisa é o que está aqui, vai estar abaixo desse comentário eventos da barra. Mas, antes a gente precisa criar a barra. No caso, você dá um duplo clique, cria um sprite. Vou colocar aqui barra underline energia. Vou inserir, vou dar um clique e vou colocar uma cor amarela, para ficar igual ali do Street Fighter. Beleza, vou fechar e vou colocar essa barra no tamanho que eu quero que ela seja. Então, suponho que eu vou colocar ela aqui no alto e vai ser desse tamanho. Suponho que ela vai ficar aqui, por exemplo, nessa posição. Mas por enquanto eu vou deixar ela mais aqui no meio mesmo. Então tá aqui a minha barra. Primeira coisa que eu preciso... Na verdade, eu vou explicar isso depois. Vamos fazer essa... Aqui, para que essa barra funcione, o que eu tenho que fazer é programar uma lógica baseado em matemática, onde eu vou pegar essa minha barra e vou deixar ela com tamanho proporcional ao meu valor de energia. E para fazer isso, a gente vai usar basicamente a regra de 3. Porque através da regra de 3 a gente consegue trabalhar com proporções. Então, por exemplo, quando a minha energia for igual a 30, a minha barra vai ser desse tamanho, que é esse tamanho aqui, 363 pixels de largura. Porém, quando a minha energia cair lá para 15, por exemplo, eu preciso que esse sprite fique com a metade do tamanho. E quando ele cair para 10, ele vem para um tamanho que a proporção seja 10, vai ser mais ou menos aqui, e assim sucessivamente. Ou seja, o tamanho dele tem que ser proporcional ao valor da minha energia, sendo que o limite vai ser sempre 363. Então, o máximo que ele vai conseguir de tamanho é 363. Então, para isso, a gente vai utilizar aquelas regras da regra de 3. A regra de 3, para quem não lembra, funciona mais ou menos dessa forma.
Então, por exemplo, suponha que eu tenho dois valores que eu preciso ter uma certa proporção entre eles. Onde, por exemplo, eu tenho 10 e esse 10, ou melhor, esse 10 só vai ser 10 quando o meu outro valor for igual a 100. Porém, eu quero saber qual valor seria esse meu 10 caso, ao invés de 100, eu tivesse 30, por exemplo. Então, qual seria esse valor? Aqui, obviamente, é fácil porque eu utilizei números pequenos e é fácil fazer essa proporção até mesmo de cabeça. Mas como que funciona para a gente conseguir chegar nesse resultado tendo essas proporções? Porque eu sei que o 100 proporcionalmente vai ser 10, mas eu preciso saber, dentro dessa mesma proporção, qual vai ser o valor de 30. Então, o que eu faço nada mais é pegar esse valor, vamos colocar ele como x. Então, eu preciso pegar o meu valor de x, que vai ser, então, o meu x vai ser igual, tá aqui, ó, segue reto aqui, igual a 30 vezes 10. Por isso que é interessante organizar nessa estrutura, porque o x você coloca aqui igual, você pega o 30, como ele está aqui de baixo, eu preciso relacionar a esse valor oposto, então ele vai ser igual a 30 vezes 10 vezes 10 e o resultado dividido por 100. Então, o que eu pego basicamente é o valor de x é igual a 30 vezes 10 dividido por 100. Se eu quisesse saber o contrário, por exemplo, suponha que eu queira saber o seguinte, eu tenho aqui 10 é igual a 100 e eu preciso saber quanto que é 60, ou melhor, quanto que é 6 dentro dessa proporção. Se 10 é igual a 100, quanto seria o valor do x caso 10 fosse 6, por exemplo? Aí eu pegaria 6, vou colocar aqui, vezes, ou melhor, colocar igual eu fiz outro, x é igual a 6, que é o que está à frente dele, vezes qual valor? O valor oposto que está aqui, ó, só você fazer uma diagonal, vezes 100 dividido por 10. No caso aqui estaria aqui de baixo, né? Você primeiro faria a multiplicação e depois faz a divisão. Então é basicamente isso que a gente tem que fazer lá dentro da engine. Só que como que vai funcionar isso? Deixa eu até fazer o cálculo só para você ver aqui. Para tirar a prova real, né? Então eu tenho aqui, eu quero saber o valor de x quando o meu 10, ou melhor, quando... Cadê o x? Ah, tá aqui. Quando esse valor aqui foi igual a 10, a 30, quer dizer. Então o que eu tenho que fazer é pegar aqui 30 vezes 10. Vai dar 300, dividido por 100 é igual a 3. Então, o meu x aqui é 3. Então, é essa a proporção. Então, como que eu faria aqui dentro da engine? Então, eu tenho aqui, por exemplo, o meu valor do tamanho máximo, que é 363. Então, o que acontece? Quando a minha quantidade de energia é 30, que é o máximo, a minha barra vai ser 363, que é o máximo dela. Ela não vai além disso. Então, qual é o tamanho dessa barra quando o valor dessa minha variável for um valor x? Então, por exemplo, quando a variável for um determinado valor, eu preciso saber qual que é o tamanho da minha barra, o novo tamanho da minha barra. Então, o que eu tenho que fazer basicamente é pegar a variável
Vamos colocar aqui até energia, ou melhor, colocar aqui o tamanho, que é esse ponto de interrogação aqui, ó, tamanho, e aqui energia. Então, o tamanho vai ser igual a energia vezes 363 dividido por 30. Então, essa vai ser basicamente a fórmula que eu devo utilizar para descobrir o tamanho da minha barra. Só que no caso, a gente vai precisar colocar esses dois aqui em aspas não, entre parênteses, porque primeiro ele vai resolver esta operação, depois que ele resolve essa operação, ele vai multiplicar o valor com esse valor da energia. Bom, então acho que deu para entender bem como que vai funcionar a nossa lógica matemática para poder descobrir o tamanho. Então vamos lá. Lembrando que esse sistema aqui você pode utilizar em qualquer linguagem de programação, já que é uma lógica matemática. Então beleza, eu tenho minha barrinha, agora vamos lá para o Event Sheet. Eu vou colocar aqui um evento EveryTick, porque ele vai fazer meio que a todo instante ele vai manter esse valor. Então, EveryTick. Vou adicionar uma ação nesse evento, onde eu vou pegar a minha barra de energia, Next. Vou vir aqui embaixo, onde tem aqui tamanho e posição, e vou setar a largura, Set Width, que é setar a largura do objeto. Next. E aqui eu tenho que definir qual vai ser o tamanho desse objeto, a largura desse objeto. Então eu defini aqui, ó, na minha fórmula, que o tamanho vai ser igual a energia vezes 363, que é o tamanho máximo, dividido por 30, que é o valor máximo da minha energia. Então o que eu tenho que colocar aqui? Venho aqui em System, coloco aqui energia, vezes, que é aquele asterisco, abre aspas, deixa eu ver aqui qual que era o valor, 363, então 363, no caso, esse 363 é a largura máxima da minha barra, então dependendo do jogo que você vai fazer, vai ser menos ou mais, dividido por 30, que também é o valor máximo de energia. Então vai depender do jogo também. Poderia ser 50, por exemplo, 10 e por aí vai. Então fecho parêntese. Então variável energia vezes o valor máximo dividido pela quantidade máxima de energia. Então, done. Vou vir aqui no layout e vou dar um run layout. E vamos ver aqui se funcionou. Esperar aqui, carregar. Então, beleza. Então, está funcionando. Está aqui, ó, 30. Esse é o valor máximo quando ele está em 30. E na medida que vai diminuindo, 29, 28, 27... a largura também vai diminuindo. Então, eu tenho o tamanho da minha barra proporcional ao valor da minha variável energia. Então, quando ele está em 1, por exemplo, a barra tem esse tamanho. Se eu for aumentando, esse tamanho vai sempre aumentando junto. O que ele fez, basicamente, naquela fórmula é pegar essa barra, dividir ela por 30, como se ele pegasse esse tamanho total, dividisse ela por 30, aqui, e depois, esse valor que ele vai obter, que é aquele valor de 1, ele vai multiplicar por esse valor.
Então, por isso que, por exemplo, se eu pegar essa barra e dividir ela por 30, ela vai ficar desse tamanho, que é o tamanho do valor 1. E se eu multiplicar pelo valor que eu tenho, suponho que eu tenho 2 de energia, ele vai pegar esse tamanho e também vai multiplicar, ou seja, ele vai dobrar. Porque ele pegou aquele valor unitário e multiplicou pelo valor da energia. E no caso ele dobrou e assim ele vai duplicando, quadruplicando e por aí vai. Só que essa minha barra de energia, ela está meio que no meio, ela está crescendo para os lados e diminuindo em direção ao centro. Isso é muito fácil de resolver. É só você vir aqui na nossa barra e se você observar o centro, o ponto, o pivô dele está aqui no meio. Então vou dar um duplo clique. Vou vir aqui nesse Set Origin and Image Point e vou colocar esse ponto aqui para a esquerda, que no caso aqui vai ser no 1. Acho que no 0 também dá. No 0 vai ser melhor. Mudei ele todo de lugar. Vou colocar aqui de novo. Então o X vai ser 0. Então, para a esquerda. Então vou fechar aqui. Ele colocou minha barra até em outro local. E vamos testar. Esperar aqui carregar. Então, como você pode ter, você viu, tem muitas coisas que você faz em programação, faz em desenvolvimento de jogos, que você tem que levar em consideração alguns princípios da matemática. Algumas fórmulas da matemática podem te auxiliar a resolver e a criar diversos sistemas diferentes para o seu jogo. Então vamos testar aqui. Agora sim, a minha barra está diminuindo em direção à esquerda. Aqui 0. Aqui eu coloquei dessa forma para clicar para cima e ele aumentar o valor, clicar para baixo ele diminuir, só para mostrar mesmo. Mas geralmente a gente faz lá no nosso projeto o jogo com mais bem trabalhado, né? Bom, só que eu quero fazer o seguinte também. Eu quero fazer uma barra ou uma borda aqui para essa barra, porque, por exemplo, suponha que eu esteja assim de energia. Eu não sei se eu tô aqui no caso, eu não sei se eu tô pela metade ou se falta muito para eu completar o meu valor de energia. Suponha que não tem esse 9 aqui, então vou tampar ele aqui com a setinha do teclado, do mouse. Então suponha que não tem esse valor. Se eu só observar dessa forma, eu não sei se falta muito para eu encher a carga máxima de energia aqui do meu jogo. Então eu preciso fazer uma espécie de uma borda para eu saber onde que é o limite desse valor de energia. E isso vai ser a coisa mais fácil do mundo. Eu vou criar aqui um sprite. Eu vou criar dentro do Construct mesmo, mas você poderia fazer uma arte mais bem feita também. Inclusive, falando em arte, eu vou deixar um link aí na descrição para você conhecer o meu curso Game Art 2D, onde eu ensino justamente a criar arte para games 2D. Agora, eu vou criar aqui uma borda. Eu vou pegar essa barra, como ela está por cima, então eu vou clicar com o botão direito, Z-Order e Send to Bottom of Layer, que é jogar aqui para baixo da camada. Para o fundo, né? Vou jogar aqui, puxar um pouco para cima e para a direita. Não vai ficar perfeito, né? Milimetricamente calculado, mas vai servir. Vou dar um Run Layout para ver se funcionou, vai ficar legal. Esperar carregar, então beleza. Então agora
eu sei onde que é o limite. Se o jogador, se eu estivesse jogando um game e a minha barra de energia ficasse assim, eu sei que falta bastante ainda para eu completar. E quando eu chegar aqui, por exemplo, eu sei que eu estou pela metade da minha energia completa. Então é interessante você ter esse recurso também para saber onde que é, para o jogador saber onde que é o limite. Por isso que a maioria dos jogos que usam esse sistema de barra costuma ter uma borda justamente para mostrar para o jogador onde que é o limite. Então você tem que ter isso em mente também, em como que o jogador do game vai interpretar a sua barra. Isso em qualquer elemento gráfico. Você precisa criar os elementos gráficos do seu jogo de forma que o seu jogador, o jogador do seu game, consiga identificar e consiga interpretar cada elemento. Saber o que é inimigo, saber o que é item coletável, o que é item que não deve ser coletado e por aí vai. E isso você consegue através da linguagem visual, porque basicamente qualquer elemento do jogo pode ser resumido em blocos coloridos. Só que se você tiver somente blocos coloridos no seu jogo, o jogador não vai entender o que está acontecendo. Se você pegar, por exemplo, Street Fighter e tirar os sprites dos jogadores, colocar somente blocos, a jogabilidade vai continuar a mesma. A maneira de jogar vai ser a mesma coisa. Porém, você não vai entender nada do que está acontecendo ali. Então, você precisa utilizar recursos gráficos que faça com que o jogador interprete aquele jogo da maneira correta. Bom, então é isso aí que eu queria passar com esse tutorial. É um tutorial mais rápido. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe com os seus amigos que também gostam ou está começando no desenvolvimento de games. Se inscreva no canal para você receber os próximos vídeos e também ative as notificações. É importante também, né? Porque só se inscrever hoje em dia não resolve tanto. Para você, de fato, receber a notificação, você precisa ativar aquele sininho que fica aí do lado para você ser avisado quando sair vídeo novo. Então é isso aí e nos vemos na próxima. Até mais!